Olá, hoje sexta-feira, 2 de dezembro, abertas as inscrições para 15.720 vagas para o vestibular da FATEC. A inscrição vai até o dia 15 de dezembro. A prova acontece no dia 8 de janeiro de 2017. Você quer estudar em uma das faculdades de tecnologia FATECs do estado de São Paulo? As inscrições para o vestibular 2017 já estão abertas, hein? E vão até às 15 horas do dia 15 de dezembro. A prova acontece no dia 8 de janeiro de 2017. Ao todo, são oferecidas 15.720 vagas, distribuídas entre as 66 FATECs. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, através do site, que é o vestibular da FATEC. E é necessário preencher a ficha de inscrição, imprimindo o boleto e também pagando a taxa do valor de R$ 75,00 em dinheiro, em qualquer agência bancária. Bom, quem pode participar? Para concorrer a uma das vagas do vestibular, o candidato deve ter concluído ou está cursando o ensino médio ou o equivalente, desde que no ato da matrícula ele comprove a conclusão do curso. Para mais informações, eu vou repetir agora, acessem a vestibular fatec.com.br. Vamos saber agora dos destaques desta edição. 20ª reunião da CPI da merenda. O professor Herman Jacobus, ex-secretário da Educação do Estado, falou aos parlamentares da comissão. Personalidades civis e militares participaram de cerimônia de entrega de medalhas e condecorações no Parlamento Paulista. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. 20ª reunião da CPI da merenda. O primeiro a depor foi o professor Herman Jacobus, que foi secretário da Educação do Estado de São Paulo entre os anos de 2011 e 2015. Ele foi convidado para o cargo pelo governador Geraldo Alckmin, quando era reitor da Unesp. Ele foi convidado para o cargo pelo governador Geraldo Alckmin, quando era reitor da Unesp. O professor Herman explicou que, quando chegou na Secretaria de Educação, implantou um novo sistema administrativo. Dividiu as atividades em 6 coordenadorias. Uma delas, o CISI, Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares, departamento responsável pela compra de merenda escolar e citada durante as investigações da CPI. O ex-secretário explicou que a gestão administrativa e financeira dessas coordenadorias são independentes. A grande preocupação do DSE à época era a quantidade de escolas e o número de alunos. A deputada Beth Saão, do PT, questionou o ex-secretário sobre a chamada pública, licitações e contratos. Também quis saber sobre o envolvimento dele com a COAF, Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar. Quem que de fato tomava conta disso tudo? Como é que era a sua responsabilidade direta sobre isso, sobre esses acompanhamentos desses processos? Na sequência, os deputados ouviram Joaquim Geraldo da Silva, sócio e administrador da empresa Rio Camp Negócios Institucionais, especializada em processos de licitação. Joaquim recebeu R$ 180 mil de comissão da COAF por ter prestado serviço de consultoria em um processo de licitação no valor de R$ 1.300.000 com a Prefeitura de Araras para o fornecimento de merenda escolar. Eu não estou afirmando nada, senhor Joaquim. Estou apenas dizendo que o fato de você Para concluir, deputada. de você ter notas fiscais, de pagar impostos sobre notas fiscais, o que vale é o conteúdo da nota. Não significa necessariamente que elas não sejam fraudadas. Joaquim Geraldo da Silva alegou que tem o pedido do serviço e comprovantes de pagamento deles, mas isso não convenceu os deputados de que há irregularidades. O secretário Herman é uma pessoa, a história dele fala por si só. Nós até achávamos desnecessária a vinda dele aqui, porque quem o conhece sabe que ele jamais estaria envolvido em qualquer coisa desse tipo. E seria uma brincadeira achar que um secretário que passou pela mão dele bilhões vai se sujar com uma cooperativa que vende suco para a Secretaria de Educação. Isso é, no mínimo, algo hilário. Não? Depois dos depoimentos, os deputados deveriam votar pauta com 45 itens, mas todos receberam pedidos de vistas. Tem pessoas importantes que precisam ser ouvidas. A dona do escritório, a senhora Vanessa Paciello, que assina o contrato, onde era para pagar propina, ela tem que ser ouvida. E ela não tem a alegação, como o senhor Marcel, que também assinou esse contrato, ou o senhor Sebab, que também assinou esse contrato, de dizer que ela fez relação, por isso que ela não fala a CPI. Ela não tem nada disso, ela teria que falar. Mas parece que os deputados
os demais membros da CPI não querem esse esclarecimento. Uma pena ficar no final dos trabalhos com uma dúvida dessa. Ou seja, a dona do escritório não ser ouvida para dizer para onde que de fato foi aquele dinheiro. Outra coisa que nós lamentamos, porque é uma dúvida, chegou um áudio, uma gravação, onde o senhor Jeter afirma que ele foi procurado pelo secretário-geral da Casa para combinar a versão de depoimento. Agora, a Secretaria-Geral, que tinha sobre ela a análise também da sindicância interna, o secretário tem uma acusação de um servidor que estava sendo investigado, que o secretário procurou ele para combinar a versão e a gente não ouvi-lo, desculpa, a gente termina também a CPI muito mal. Se o presidente da Assembleia foi ouvido, o secretário foi ouvido, o juiz, delegado foi ouvido, o promotor foi ouvido, nós não vamos ouvir um servidor da casa? Por quê? Será que tem alguém tentando esconder algo? Então, acho que isso foi uma pena. A base hoje disse claramente que a CPI está acabada, né? Vamos batalhar, vamos pedir a prorrogação. Hoje nós estamos apresentando requerimento de prorrogação, porque é possível prorrogar por mais 30 dias. Vamos ver, se eles quiserem, prorroguemos os trabalhos e convoque quem tem que ser convocado. Praticamente todos os requerimentos foram aprovados. O que existe essa divergência com relação a 2 requerimentos, que eu vou tentar ainda essa semana ver se a gente consegue fazer uma composição, porque eu acho que eu entendo que é a melhor forma. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação intensifica os debates de diversos projetos de lei. Dentre os mais de 80 itens analisados pelos deputados da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, os projetos de deliberação conclusiva foram aprovados em bloco e por unanimidade, como já é consenso na comissão. Outras matérias sofreram pedidos de vistas e dos projetos aprovados, todos seguiram orientação dos deputados relatores. Entre eles, o projeto de lei 627 de 2016, de autoria do deputado Orlando Morando, do PSDB, que determina às empresas prestadoras de serviço de segurança que tenham, no mínimo, 20% de mulheres no quadro de colaboradores. Nós precisamos fazer uma sociedade justa. E uma sociedade justa pressupõe que homens e mulheres possam ter mesmos direitos no seu dia a dia e no trabalho, sobretudo. Então, nós queremos que as mulheres participem também nesse momento em que elas forem ser prestadoras de serviço, assim como os homens. E foi aprovado. E demais projetos voltam ainda para a pauta, porque nós queremos terminar o ano zerando a Comissão de Constituição e Justiça, não deixando nenhum projeto sem ser avaliado para o próximo ano de 2017. Vamos agora à previsão do tempo para amanhã, sábado. Em São Paulo, muitas nuvens pela manhã, possibilidade de chuva durante o período. A temperatura deve chegar aos 28 graus. Em Campinas, tempo nublado com chuva a qualquer hora do dia, máxima prevista de 30 graus. São José dos Campos, sol entre nuvens, pode chover na parte da tarde e também à noite. Temperatura máxima é de 30 graus. Sorocaba, amanhã será nublada com abertura de sol, mas durante o dia deve chover. A máxima é de 29 graus. Ribeirão Preto, dia com sol, muitas nuvens, possibilidade de chuva na parte da tarde e também à noite. A temperatura chega aos 33 graus. Personalidades civis e militares participaram da cerimônia de entrega de medalhas e condecorações aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Você vai ver já já. O Auditório Teotônio Vilela reuniu policiais civis, militares e diversas personalidades para a cerimônia de entrega de medalhas e condecorações. Adriano da Silva Oliveira, que é soldado da Polícia Militar, chega para a sessão na Assembleia Legislativa. A sua participação é mais que especial, já que o soldado foi chamado pela mesa diretora do cerimonial como destaque. O soldado do 38º Batalhão de Polícia Militar recebe a medalha constitucionalista do Corpo Geral MMDC Leste. Uma homenagem para exaltar o trabalho realizado e ocorrência recente. O motivo de estar voltando para casa, para a família, já é uma vitória para a gente, entendeu? Porém, isso é o osso dos nossos ofícios, entendeu? E o que acontece? A gente percebe que cumpriu a missão, que conseguiu desempenhar uma função policial militar, tirou 3 indivíduos das ruas, entendeu? Então, assim, para a gente é aquela sensação de dever cumprido. As medalhas e condecorações são concedidas pela Sociedade Veteranos de 32 e tem organização parlamentar. Nós aqui cedemos o espaço, presidimos a sessão e são pessoas que se destacam nas suas atividades, tanto civis quanto militares, que fogem à normalidade, né? Não é aquela pessoa
que faz o seu serviço somente, ele faz algo a mais e acaba sendo merecedor da condecoração. Então aqui é uma maneira de nós agradecermos essas pessoas, dizer muito obrigado pela sua condução, pelo seu voluntarismo, pela sua boa vontade em ajudar a sociedade. É uma maneira que a Sociedade de Veteranos de 32 e a Assembleia Legislativa tem como agradecer esse cidadão, não só condecorando, como dizendo muito obrigado. A cerimônia homenageou 24 personalidades que prestaram serviços relevantes pelas entidades civis e militares no estado. Entre eles estavam presentes o Grupo de Escoteiros de Itapira e o CMT, Companhia dos Policiais da capital paulista e da cidade de São José dos Campos. A Assembleia Legislativa de São Paulo realiza uma sessão solene no plenário Juscelino Kubitschek para comemorar o Dia do Bombeiro Feminino. A data foi instituída em 16 de junho de 2008 pela Lei 13.085 e é comemorada todo dia 4 de dezembro. A solenidade, comandada pelo deputado Fernando Capês, do PSDB, presidente desta Casa de Leis, recebeu no plenário parte da corporação feminina do Corpo de Bombeiros. A capitã Andréia de Toledo destacou o trabalho delas na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Além de componentes das unidades de resgate, há mulheres integrando as equipes de combate a incêndio, busca e salvamento, dirigindo as viaturas pesadas, trabalhando como guarda-vidas, comandando prontidões, postos e subagrupamentos de bombeiros e oferecendo suporte às atividades operacionais por meio da administração. Esta é uma história que começou há mais de 150 anos e que tem como principais ingredientes o espírito de sacrifício, a coragem, o heroísmo e a vontade de ajudar ao próximo. Hoje, são mais de 400 mulheres atuantes na corporação. A mulher hoje tem um papel muito importante na nossa corporação. Teve um início com 37, um grupo pequeno, de 37 mulheres, e hoje são mais de 400 mulheres no bombeiro. Então isso demonstra a força da mulher em toda a sociedade e a consolidação da mulher também no Corpo de Bombeiros. Foi um trabalho árduo para que nós iniciássemos a procura daquelas mulheres que realmente gostariam de participar do Serviço de Bombeiros. Foi nomeada uma comissão, inclusive o presidente da comissão era um psicólogo, um major, e esse trabalho foi um trabalho em que a maioria dos oficiais participou porquanto era uma situação necessária. E hoje nós temos comprovado aí a importância da mulher no Serviço de Bombeiros. O deputado Coronel Telhada fez questão de participar da solenidade. Ele falou do pioneirismo da mulher no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos vendo aqui mulheres em todos os setores, mulheres que não perdem a sua feminilidade e continuam lutando pelo cidadão, continuam trabalhando forte pelo cidadão do Estado de São Paulo. Tenho um orgulho aqui na Assembleia, por iniciativa do nosso presidente, deputado Fernando Capês, nós estarmos participando dessa sessão solene, homenageando o bombeiro feminino, ou a mulher no Corpo de Bombeiros, como a gente queira chamar. Mas o importante é lembrar que a mulher ela tem o seu lugar marcado na sociedade em todas as atividades. Quem não acredita ou quem duvida disso e pagar para ver, está aqui a resposta. A iniciativa de realizar essa solenidade aqui na Assembleia Legislativa partiu do deputado Fernando Capês, do PSDB. É uma homenagem à mulher que desenvolve atividades de risco, mostrando que não há mais limites e que homem e mulher estão em situações absolutamente equiparadas. E essa equiparação deve ser não apenas no campo das funções, mas também no campo da remuneração. Então, nós premiamos várias mulheres da Polícia Militar por atos de bravura, de heroísmo, seja no exercício da atividade de policiamento ostensivo, seja como no Corpo de Bombeiros. E fico feliz também de homenagear o Corpo de Bombeiros, que é um corpo de elite dentro da Polícia Militar, a melhor Polícia Militar do país, que é de São Paulo. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos, o dia será nublado com abertura de sol pela manhã, chuva a qualquer hora da tarde e também da noite. A temperatura máxima é de 29 graus. São José do Rio Preto, sol entre nuvens, podendo chover a qualquer hora do dia também e da noite. A temperatura aumenta, os termômetros alcançam 31 graus. Mogi das Cruzes, o dia começa com sol, muitas nuvens, no decorrer do período aumenta a possibilidade de chuva também. A máxima é de 28 graus. Piracicaba, sol com muitas nuvens pela manhã, possibilidade de chuva na parte da tarde e à noite, a temperatura alcança 31 graus. Dia Internacional da Pessoa
com deficiência e também a virada inclusiva. Eu vou chamar agora a repórter Silvia Garcia, que está aqui no Hall Monumental da Assembleia Legislativa, mais precisamente no 5º centenário, né? E tem mais informações, né, Silvia, pra gente. A você daí. Oi, muito boa tarde para você, Sérgio, muito boa tarde para todo mundo. Olha, vocês pegaram a gente aqui no melhor momento, no momento em que eles estão começando a aquecer as vozes. Foi muito bonito aqui, foram 13 minutinhos aqui de uma escala geométrica aí nas notas musicais, em que todo mundo começou a aquecer as vozes. Agora você vê imagens aí de vários jovens que participam dessa 7ª virada inclusiva, que tem a parceria junto com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ela também foi organizada pela Secretaria do Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, claro, com o apoio aqui nosso e da Federação de Instituições e Profissionais de Educação. Quem vai falar melhor dessa história pra gente é o Rodrigo Trita Pepe, que está aqui conosco. Rodrigo, vocês lotaram esse hall monumental, dessa vez bem colorido e com vozes aí super aquecidas, um coral lindíssimo. Como é que é essa parceria da Assembleia? O ano passado nós recebemos uma visita, né, da jornada e da virada inclusiva. Eles nos procuraram e nós fizemos uma sessão de espaço. Naquele momento foi um sucesso, foi gratificante para nós. E o DDI, que tem a atribuição da cultura, né, de promover a cultura dentro da Assembleia, mais uma vez colocou a casa à disposição. O presidente era para estar aqui agora, não conseguiu chegar, mas ao vivo aí ele está acompanhando, né? E para nós, nós comemoramos no último domingo de setembro o Dia da Pessoa Surda, né? Para nós tivemos um mês inteiro dedicado ao surdo, a casa esteve azul, tivemos aula de Libras e nós não podemos ficar fora mais uma vez de um evento como esse, né? Nós, na verdade, abrimos o espaço, recebemos mais uma vez e a cada ano sempre uma alegria maior. Né? Obrigada pelas suas informações, Rodrigo, e bom evento aqui para você. Eu vou deixar agora vocês aqui, ó, com a imagem desse aquecimento de flauta que eles estão falando. Eu vou falar baixinho, tá bom, Sérgio? E vou passar para vocês também a programação, porque aqui só está começando com essa abertura aqui. A partir agora do meio-dia, vai até 1h essa apresentação, com mais de 300 alunos cantando várias músicas, inclusive até músicas judaicas. Hoje ainda tem uma exposição acontecendo lá no Conjunto Nacional a partir da 1h da tarde. Depois, Sérgio, tem dança lá na rua Rui Barbosa. Amanhã é dia de oficina de pintura e filme para todos. E no domingo, além de ter a bicicleta inclusiva lá na Praça do Ciclista, tem um final super interessante com o encerramento do cantor Arnaldo Antunes lá no Parque da Juventude. Sérgio, volto com você. Obrigado, Silvia. Que legal, que bom, né? Essa virada inclusiva acontecendo aqui no Hall Monumental da Assembleia Legislativa. E o Legislativo Paulista comemorou os 85 anos da FEPESP. A gente vai falar sobre esse assunto já já. Bom, desde o início da epidemia, em 1980 até junho de 2012, o Brasil tem mais de 600 mil casos registrados, né, de AIDS, de acordo com o último boletim epidemiológico. Em 2011, foram notificados 38.776 casos da doença. E a taxa de incidência de AIDS no Brasil foi de 20,2 casos por 100 mil habitantes. A boa notícia é que a epidemia diminuiu em toda a região sudeste. O problema é que o estado de São Paulo apresenta uma linha crescente dos casos, principalmente, sabe, entre quem? Os homens. Dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E a Frente Parlamentar de Enfrentamento às DST, HIV, AIDS, sob coordenação da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, movimentou a casa com o tema. Movimentamos aqui no sentido de chamar atenção para o problema e propor medidas preventivas durante todo o dia de hoje. Amanhã também o prédio da Assembleia vai ficar iluminado na cor vermelha, né, durante 15 dias, chamar atenção para que a população veja que aquela cor, aquele tom, é o tom que vai ser usado para alertar com relação à prevenção. Palestras, abordagens e, claro, preservativos para os mais esquecidos. Nós tivemos um grande ganho com o tratamento, mas em compensação, essa nova geração não viu as pessoas adoecerem, né, de forma grave, inclusive, como dizia o Cazuza, morrendo em praça pública.
Então, quer dizer, hoje a gente tem uma nova geração que não sabe do quanto essa doença pode ser deletéria para a saúde dele, inclusive levando à morte. Entre as novidades, novas pílulas e métodos para prevenir a manifestação da AIDS. A estratégia hoje, há 10, 15 anos atrás, a gente tinha uma única estratégia de prevenção, que era exclusivamente o uso do preservativo, que ainda é muito importante e precisa estar presente. Exatamente, ele precisa estar, só que hoje a gente pode ter aí uma estratégia combinada. Então nós temos hoje a profilaxia pós-exposição, então quando a pessoa sofre violência sexual ou tem uma relação desprotegida, ela tem um período de tempo onde ela pode procurar um serviço, que nós temos aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, alguns serviços que funcionam 24 horas, para que ela tome um remédio para prevenir essa transmissão. Então, quer dizer, esse remédio ele tem uma força de prevenção que beira perto de 96%, 98%. Então, se ele entrou em contato, né, com o vírus do HIV numa relação desprotegida, ele pode lançar mão disso em até 72 horas depois da exposição. A gente reforça que quanto antes ele entrar em contato, mais ele vai ter a chance de ter eficácia aí da prevenção. Além disso, nós temos agora vários trabalhos, inclusive o Brasil é piloto de um trabalho que chama PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Então, para alguns grupos em que tem um risco aumentado, né, de contrair o vírus do HIV, a gente usa uma combinação de 2 medicamentos que foram feitos para que eles tratem a doença, mas a pessoa vai tomar aquele medicamento todo dia. Se ele tem esse medicamento, a hora que ele entra em contato com o vírus, automaticamente esse vírus é eliminado e ele não consegue se incorporar à nossa célula, porque o grande problema do HIV é que ele vai se incorporar à nossa célula de defesa, justo na célula de defesa, e aí a gente não consegue eliminá-lo, né? Então isso é que faz com que a doença tenha aí uma dificuldade em se obter a cura da doença. Hoje, 2 de dezembro, no plenário Juscelino Kubitschek, a partir das 19 horas, acontece uma homenagem à cantora Dona Iná, Dona Maria Esther do Samba de Roda de Pirapora, do Bom Jesus, Moisés da Rocha, Oswaldinho da Cuíca e Tonheca, da velha guarda da Escola de Samba Barroca Zona Sul. A solenidade é promovida pela deputada Alessi Brandão, do PCdoB, que elabora propostas para que o poder público estadual reconheça a importância do samba na construção da identidade brasileira. O evento tem o apoio da Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, da Associação de Sambistas, Terreiros e Comunidades de Samba de São Paulo, da Liga Independente das Escolas de Samba, da União das Escolas de Samba Paulistana, da Federação das Escolas de Samba e entidades carnavalescas do estado de São Paulo e também do deputado federal Orlando Silva, do PCdoB aqui de São Paulo. As informações você pode obter através do site lecibrandão@al.sp.gov.br. E a Assembleia Legislativa de São Paulo celebrou os 85 anos da AFEPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. E o deputado Carlos Janazzi do PSOL presidiu esse ato solene. Maior instituição associativa da América Latina, a AFEPESP reúne 254 mil sócios, servidores públicos, civis, municipais, estaduais e federais. Para celebrar os 85 anos da entidade, o jornalista Silvio Micelli irá publicar o livro AFEPESP, a história associativa com empreendedorismo e inovação. Há parlamentares muito importantes aqui na casa, na história recente da AFEPESP, que é o caso do próprio presidente, é o caso do deputado Carlos Janazzi, enfim, parlamentares que têm se irmanado com a luta dos trabalhadores do serviço público. Então a gente faz vai para 1930 e volta para 2016. O livro ele deve estar pronto até o dia 15 de dezembro próximo e quem se interessar, com certeza o material vai estar disponibilizado em todas as redes. O site da AFEPESP, que é o www.afepesp.org.br e todas as redes sociais que a AFEPESP puder disponibilizar o material. Desde a sua fundação em 5 de novembro de 1931, a AFEPESP acumula vitórias em favor do funcionalismo. Entre elas, a participação na criação do Hospital do Servidor Público e na instituição do Estatuto dos Funcionários Públicos. Hoje, a Associação dos Funcionários Públicos, após 85 anos, ela contabiliza 254 mil associados. É a maior entidade
de Servidores Públicos da América Latina. Esta é uma entidade associativa, não é sindical. Então veja a magnitude dessa entidade na representação dos seus servidores. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, também lembrou as diversas conquistas da entidade. A FEPESP ela tem uma importância fundamental, acho em vários aspectos, mas levantaria dois aqui para início de conversa. Primeiramente, ela está participando ativamente da defesa dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Ela participa dos movimentos contra a aprovação da PEC 55, ela participou ativamente contra a emenda 41, que penalizou os servidores públicos, ela participa contra essa reforma da Previdência que está sendo preparada contra os servidores públicos. Enfim, ela defende o reajuste salarial para os servidores, exigindo que o governo cumpra a database salarial. Então ela faz parte dessa luta e desse movimento em defesa dos servidores, dos seus salários, da melhoria das condições de trabalho. Confira agora a exposição que está em cartaz aqui na Assembleia Legislativa. No Espaço Quinto Centenário, Meu Mundo é Assim, 26 obras de autoria do policial e artista plástico Cleito Silva. Os trabalhos são contemporâneos e retratam personagens enigmáticas, transfiguradas com toques medievais em suas composições, com emoções faciais mutáveis. Pois é, e essa mostra pode ser visitada até hoje, né? Dia 2 de dezembro, sexta-feira, até às 6 da tarde. Vamos agora à previsão do tempo para amanhã, sábado, em mais cidades do interior do estado. Em Franca, hoje, aumento de nuvens na parte da manhã, com possibilidade de chuva a qualquer hora da tarde e também da noite. A máxima é de 25 graus. Bauru, dia de sol com nuvens durante o período. A temperatura pode chegar aos 29 graus. Limeira, sol entre nuvens pela manhã. O tempo vai ficar fechado, hein? Pode chover a qualquer hora do dia também. A máxima atinge 30 graus. Marília, dia começa com sol entre nuvens, permanece nublado durante o período. A máxima prevista é de 29 graus. 7ª edição da Virada Inclusiva, uma homenagem da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Eu vou agora chamar a repórter Priscila Silvério, que se encontra no Conjunto Nacional, né, que fica aqui na região da Avenida Paulista, né, Priscila? Onde está acontecendo, né, não sei se já começou, essa abertura, né, da Virada Inclusiva. Tudo bem, Priscila? Oi, Sérgio, tudo bom? Bom, essa abertura começa a 1h da tarde, porém a exposição Grandes Nomes, Grandes Feitos já está aqui. É uma exposição interativa e mostra pessoas e trabalhos de quem fez parte da conquista pelo direito da pessoa com deficiência. Quem vai explicar um pouquinho melhor para a gente aqui é a Carla Grião, que é museóloga do Memorial da Inclusão. Me conta um pouquinho, o que a gente tem? Olá, boa tarde a todos. Então a gente tem aqui um módulo dedicado a Anita Malfatti, uma das grandes pintoras brasileiras. E esse módulo, então, ele tem objetos em que ela utilizava para fazer suas pinturas. Anita Malfatti tinha deficiência física. Tem aqui também num outro espaço algo que a gente, primeiro olhar, apenas um travesseiro, mas representa muita coisa. Sim, esse módulo, ele fala um pouco sobre a Maria de Lourdes Guarda. Maria de Lourdes Guarda, ela vivia, então, numa maca com rodinhas e ela militava no Brasil para a pessoa com deficiência. Então, ela militava para os direitos da pessoa com deficiência em sua van adaptada. Esse espaço aqui, quem coloca a cabeça sente aromas, né, diferentes, mas tem também um outro espaço aqui que é bastante especial. Isso, esse módulo ele vai falar sobre o Ev Baivkar, que é um fotógrafo cego, e aqui mostra então como ele faz as fotografias. Então o visitante pode colocar à venda e fotografar sem o uso da visão. Todos os espaços aqui tem o braille, né? Isso, a gente tem o braille, tem o português ampliado, o módulo acessível para pessoa com deficiência física e todos os módulos eles têm acessibilidade e recursos sensoriais. E aqui a gente tem um espaço diferente também. Me conta um pouquinho dele.
Esse módulo ele faz uma representação para explicar um pouquinho sobre a Henrietta. A Henrietta era uma astrônoma surda do século XIX e ela catalogou diversas constelações. E aqui é uma representação das constelações. Ok, muito obrigada, Carla. A gente vai passar, então, aqui por esse espaço, poder conversar com uma pessoa que cuida dessa questão da inclusão e da virada inclusiva, que é a Elza Ambrósio. Elza, me conta um pouquinho, assim, essa exposição mostra pessoas que fizeram a diferença. Sim, sem dúvida. Todos os anos na virada inclusiva, nós homenageamos pessoas que fizeram diferença na história. Então já homenageamos Frida Kahlo, Aleijadinho, e esse ano nós temos 12 personagens que foram homenageados. E são pessoas que realmente fizeram grande diferença na humanidade. Me explica um pouquinho sobre a virada inclusiva. Quais os dias, onde ela acontece? A virada inclusiva está na 7ª edição. Aqui na cidade de São Paulo, nesses 3 dias, a virada inclusiva tem 36 horas de atividade e nesses 3 dias nós teremos mais de 150 atividades. Então começamos hoje com a exposição, já temos várias atividades no Teatro Sérgio Cardoso. À noite vamos fazer uma outra abertura oficial lá no Memorial da América Latina, com a banda dos seguranças do metrô e com a tribo de Já. Então vai ser... Muito obrigada. E para saber, então, a programação completa, então, da virada inclusiva, é só acessar viradainclusiva.sedpcd.sp.gov.br. Sérgio. Obrigado, Priscila. Se você quiser participar aí na abertura, né, é só ir no Conjunto Nacional que fica aí na Avenida Paulista e participar dessa abertura da virada inclusiva. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo na segunda-feira, a partir do meio-dia. Um ótimo final de semana para você.